Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo uma série de estudos com o tema Aprendendo com a Nossa História para Cultivar o Reino de Deus. A lição de hoje é a lição 9. Iremos estudar sobre o compromisso com a cidadania responsável, o cristão e suas responsabilidades de dupla cidadania. Quando falamos em dupla cidadania, nós nos referimos a sermos cidadãos dos céus e cidadãos também do nosso país. E, portanto, temos responsabilidades com esses dois reinos. Deve o cristão prestar obediência às leis do seu país, sendo ele cidadão do reino de Deus? Qual seria a sua resposta diante desta pergunta? Os Princípios Batistas, documento de identificação dos batistas brasileiros, nos diz o seguinte: o cristão é cidadão de dois mundos, o reino de Deus e o Estado político, e deve obedecer à lei de sua pátria terrena, tanto quanto à lei suprema. Para sermos cidadãos responsáveis, devemos ter a consciência de que, antes de mais nada, somos cristãos e, se tivermos que fazer uma escolha entre as leis dos homens e a lei de Deus, devemos obedecer a Deus. Atos 5:29, a parte B do versículo, diz o seguinte: mas importa que obedeçamos primeiro a Deus do que aos homens. Apesar de o cristão ter o dever de obedecer às leis de seu país, ele é também um cidadão do reino de Deus. Sendo assim, ele não pode concordar com aquilo que existe de errado. Pois como deve o cristão se comportar diante de um governo corrupto ou em relação à injustiça social? Para desenvolvermos uma cidadania responsável para com os princípios do Evangelho do Reino de Deus, é preciso que obedeçamos a Deus acima de tudo. Anunciando o Evangelho todo ao ser humano todo. A Bíblia nos diz que nós devemos, a nossa obrigação como cristãos e discípulos de Jesus é que cumpramos uma das primeiras ordenanças de Jesus: ide, pregai o Evangelho. No entanto, esse Evangelho deve ser pregado de forma integral, levando o ser humano a possuir dignidade, ter acesso à justiça, a uma vida digna e eterna por meio de Jesus Cristo. O Pacto de Lausanne, estabelecido em 1974 na Suíça, que é um documento teológico dos cristãos evangélicos em todo o mundo, no capítulo 5 nos diz que, quando as pessoas recebem Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Não devemos evangelizar sem dar o pão e não devemos dar o pão sem evangelizar. A ação social ela deve estar atrelada à proclamação do Evangelho. Como cidadãos, devemos divulgar o Evangelho em nossa vizinhança, mas também contribuir para que os necessitados possam ter algo que comer, os injustiçados sejam socorridos. Aliás, o que você já fez por aquele seu vizinho que está desempregado? Ou aquela pessoa que você sabe que está com dificuldades financeiras? De que forma nós podemos ajudar? A igreja pode utilizar-se de vários mecanismos para ajudar a comunidade na qual ela está inserida, organizando cursos, atividades de ação social, não somente de assistência, mas de ação social, num projeto que possa trazer não somente o pão naquele momento emergencial, mas também que possa trazer uma mudança de vida, uma transformação de vida para que aquelas pessoas possam encontrar um meio para se manterem. A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira confirma a necessidade de um evangelho que transforme o homem por inteiro, dizendo: como sal da terra e a luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do evangelho. O bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens dependem basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. Um outro ponto é denunciando o erro. Nossa tarefa não se limita à pregação do Evangelho e à ação social, também à ação política. Nesses dias que antecedem as eleições
municipais, né, para prefeitos e vereadores nas nossas cidades, no dia 15 de novembro, daqui uns dias, nós precisamos estar atentos a como escolher melhor os nossos candidatos. Não devemos ficar calados diante da corrupção, enriquecimento ilícito e estratégias enganadoras de alguns políticos. Muitas pessoas usam aquela famosa frase: a culpa é do governo. No entanto, quem os colocou no poder? Quem os elegeu? E quem não os denuncia quando estão errados? Somos nós, cidadãos, que na maioria das vezes nos omitimos. Um cidadão responsável é aquele que vota com consciência em pessoas que estejam dispostas a realizar um governo que promova o bem-estar de todos. E nem sempre os melhores candidatos são aqueles que se dizem evangélicos. Muitos utilizam-se de versículos bíblicos, de participarem de famílias evangélicas, mas para conseguir votos das pessoas que estão nas igrejas. E aí, quando se fala a palavra de Deus, versículos bíblicos, e de que vai ajudar as igrejas, muitos estão somente com o objetivo de serem eleitos, mas que depois que são eleitos se afastam e não querem mais saber das igrejas. E muitas vezes líderes evangélicos, pastores e outros líderes de denominação têm entrado em várias dificuldades por conta de apoiar políticos que não têm uma vida correta. A gente sabe que o meio político há muita corrupção neste meio e a gente precisa, como cristãos, avaliar a história, a biografia de cada um desses candidatos, principalmente se eles estão respondendo a algum processo na justiça por corrupção ou desvio de verbas, desvios esses conhecidos, muitas vezes divulgados pela imprensa, alguns até mesmo de chegarem a ser presos. Então a gente precisa avaliar, será que vale a pena você votar num político desses que contradiz todas as ordenanças bíblicas do que deve ser feito? A palavra de Deus nos diz, Provérbios capítulo 31, versículos 8 e 9, naqueles conselhos que a mãe do rei Lemuel estava dando para ele como governante, como rei: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Quando nós temos conhecimento de que alguns governantes têm acesso a verbas e deixam de promover o bem-estar social de pobres e necessitados sob a sua governança e desvia esse dinheiro para proveito próprio, a gente está colaborando com a corrupção. A gente tendo conhecimento e estamos fazendo com que eles sejam eleitos várias vezes, sejam reeleitos e se mantenham no poder. É preciso que a gente tenha muito cuidado. Muitas vezes eles mesmos não podem ser mais candidatos nas eleições, mas eles colocam um filho, a esposa, um sobrinho ou qualquer pessoa que leve o seu nome para que ele possa ter uma oportunidade de poder, num certo sentido. E aí a gente sabe que dessa forma estamos colaborando com a corrupção. Como cidadãos brasileiros e do Reino de Deus, devemos estar atentos ao que acontece em nossa sociedade e não devemos nos calar diante do erro. Para nos considerarmos cidadãos responsáveis, devemos zelar pela justiça e não sermos coniventes com o pecado. Então, quando somos coniventes? Muitas vezes, quando conversamos sobre alguns candidatos, sobre alguém que fez algo que está nos jornais, que está na imprensa, divulgado abertamente, muitos dizem: ele roubou, mas ele fez muito também. Mas isso não é motivo para que a gente possa votar nessa pessoa. Se ele fez as obras, os projetos para o bem da comunidade, isso é a obrigação dele como governante, porque nós que somos eleitores e cidadãos responsáveis, nós queremos ver bem o nosso povo com educação, com saúde, com segurança pública, com bem-estar social, para que a gente possa viver bem. Mas quando nós apoiamos pessoas que fazem
o mal, desviando alguma forma de verbas e muito mais para que outros projetos não possam acontecer, então nós estamos sendo coniventes. Então a gente deve estar vendo se aquele candidato tem os pré-requisitos essenciais. Nós vemos o exemplo de Salomão, antes de se tornar rei de Israel, um pedido que ele fez a Deus era que ele tivesse sabedoria para melhor governar o povo de Deus. Então que a gente possa estar avaliando, porque nós somos, como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a verdadeira luz. Se nós somos um sacerdócio real, uma geração eleita, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e temos o dever de proclamar as virtudes do reino de Deus, nós devemos também no nosso momento político, no momento de nós votarmos, de escolhermos os nossos candidatos, as pessoas que vão estar direcionando o governo da nossa cidade, os nossos vereadores, devemos estar vendo essas questões também. Não podemos ser coniventes com o pecado em nossa sociedade, agir como profeta denunciando e não se conformando com o erro. Essas ações nos levam a valorizar cada indivíduo da nossa nação e também da nossa cidade. E que nós possamos ter a sabedoria de escolhermos melhor os nossos governantes. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima aula.